Fala galera, hoje a gente vai ter uma aula sobre abordagem do paciente vítima de afogamento. A gente vai fazer análise de fluxogramas, daí a gente vai fazer análise de dois fluxogramas, um de suporte básico de vida e outro de suporte avançado de vida. Então pessoal, o local que a gente conseguiu os fluxogramas foi desse artigo, esse artigo de revisão, Afogamento, do David Spillman, esse artigo é de 2020. O David é uma grande referência ali em relação a esse conteúdo de afogamento, né? Ele é diretor médico da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que é a Sobrasa, né? Que é a grande referência no Brasil em relação a salvamento aquático, né? Ele foi autor de muitos livros, capítulos, artigos médicos sobre afogamento, então ele é uma grande referência aí brasileira. E a gente vai analisar esses dois programas desse artigo dele, que esse artigo é bem completo, a gente vai tentar abordar de maneira mais condensada, né, o assunto, porque se desse, né, a gente se prolongava por horas e horas em relação a isso, que não é a proposta desse vídeo, né. Então, pessoal, aqui tá os fluxogramas, né, aqui o fluxograma de suporte avançado de vida e aqui o fluxograma de suporte básico de vida. Só lembrando que essa videoaula tem o intuito de abordar de maneira condensada, assim, abordar brevemente a classificação dos graus e a conduta principalmente, né? A gente abordar de maneira rápida para que a gente consiga, em pouco tempo, a gente consiga ter uma visão geral desses atendimentos e que a gente consiga ter um grau de síntese boa, assim, que a gente consiga ver o essencial, o mais importante mesmo, assim, sem se prolongar muito. Então, pessoal, inicialmente vamos ver o suporte básico de vida. Primeiramente, tem algumas, antes de ser o fluxograma propriamente dito, a gente tem umas considerações iniciais em relação a checar a resposta do paciente ainda dentro d'água e como que conduta a gente deve ter a partir de cada contexto, né? Então, inicialmente a gente pode ter a vítima consciente ou inconsciente. Se a vítima estiver consciente, a gente vai resgatar ele até a praia ou a borda da piscina sem algum outro procedimento, beleza? Se a vítima estiver inconsciente, a gente vai ter dois contextos no caso da vítima inconsciente. Um deles é água rasa e o outro é se o paciente estiver em água funda, beleza? Na água rasa, tanto na água funda, a gente vai abrir as vias aéreas. Tanto com Chin Lift ou Jaw Thrust, principalmente tomar cuidado também em relação à cervical do paciente. Se você tiver uma suspeita de algum trauma ali na cervical do paciente, preferir por Jaw Thrust em vez de Chin Lift, beleza? Além disso, nas águas rasas, a gente checa a respiração e inicia a ventilação se necessário, e a gente resgata até alcançar a área seca. Em água funda é sempre importante a gente ter equipamento de proteção, como boias, cordas ou algum barco. Também é importante sempre colocar a face do paciente para fora d'água e, como na água rasa, também abrir a via aérea do paciente. Se não houver respiração, a gente inicia a ventilação imediatamente, com 12 a 20 ventilações por minuto, até alcançar a área seca. Não é indicado checar sinais de circulação dentro da água, ou seja, aferir pulso. Nesse caso, só é indicado caso a distância da área seca for muito longe ou se chegar em água rasa. Se não tiver circulação também, se o paciente não tiver pulso, não é indicado reanimação cardiopulmonar, não é indicado fazer as compressões dentro da água. É mais importante fazer o resgate o mais rápido possível para a área seca, sem algum outro procedimento, além de abrir a via aérea, iniciar a ventilação, nesse contexto. Agora, no transporte da água para a área seca, reafirmando a cabeça do paciente sempre acima do tronco. Essa frase aqui em relação a isso, que exceto em caso de hipotermia severa, eu não achei muita coisa sobre isso. Quando eu tirar essa dúvida ou encontrar a resposta do porquê, exceto em caso de hipotermia severa, eu posso colocar na descrição ou colocar nos comentários, que eu não compreendi muito bem essa frase de exceto em caso de hipotermia, que a cabeça do paciente não deve estar acima do tronco. Daí eu posso até editar o vídeo mesmo, e certo, beleza? Quando eu conseguir, aí eu dou a resposta. Ou se alguém souber também aí nos comentários, é isso. E também sempre deixar as vias aéreas desobstruídas. Quando já atingir a área seca, né, quando já estiver na praia ou na beira da piscina, sempre deixar a cabeça no mesmo nível do tronco e em praias inclinadas deixar em posição paralela à água. Em posição paralela ali da praia, né, da areia. Então, não é indicado tentar retirar a água dos pulmões, porque isso só irá pode provocar, né, regurgitação, né, como está aqui. Não perder tempo tentando retirar água dos pulmões, que só provocar regurgitação. E algumas outras possíveis maiores complicações, né. Então, agora voltando aqui. Então, o motivo de deixar a cabeça acima do tronco, para evitar a regurgitação também vai retardar a ventilação, a oxigenação e vai acabar prejudicando a ventilação do paciente. Quando o socorrista já atingir a área seca, é indicado que ele fique de costas para o mar e que ele inicie as manobras de reanimação cardiopulmonar. Também sempre importante aqui, como diz, sem queda sobre o paciente. O que ele quer dizer? Que o socorrista ele permita o retorno do tórax durante a reanimação cardiopulmonar, né? Que ele realize a compressão e que ele permita o retorno completo do tórax, que ele não se apoia e não se encoste em cima do tórax enquanto estiver tendo esse retorno do tórax, né? Na inspiração, entre aspas, né? Para que dessa forma a reanimação seja mais efetiva. Depois da reanimação cardiopulmonar, se tiver sucesso, essa RCP, é interessante deixar o paciente em uma posição de segurança, que é uma posição lateral direita, pro lado direito, também com a cabeça acima do tronco, para que dessa forma ele tenha uma respiração adequada. Por que do lado direito? Pelo que eu vi nas leituras que eu fiz pro vídeo, tem algo relacionado a que o pulmão direito ele é maior que o lado esquerdo, e por isso tem uma melhor ventilação, uma melhor oxigenação quando está lateralizado pro lado direito. Então, essas foram as considerações iniciais, e agora a gente vai iniciar com o fluxograma propriamente dito, beleza? Então, inicialmente, a gente vai checar a resposta do paciente. Ou ele vai responder ou não vai responder. Então, a gente checou a resposta do paciente. Caso ele responda, a gente vai checar se tem tosse e espuma na boca ou nariz. Se não tiver tosse nem espuma, a gente vai realizar o resgate, a mortalidade é de 0%, é um caso mais tranquilo. A gente vai avaliar e liberar o paciente no próprio local ali sem um tratamento mais avançado. Beleza? A gente vai checar, agora, continuando, vai checar a resposta do paciente. Ele respondeu. Caso ele tenha tosse e não tenha espuma, tem tosse e sem espuma, vai ser um paciente grau 1. Tosse sem espuma na boca ou nariz. Beleza? Vai ser um paciente grau 1. A mortalidade também é de 0%. A conduta basicamente é repouso, aquecer o paciente, tranquilizar o paciente. Normalmente não tem necessidade de oxigênio ou atendimento médico. Beleza? Agora, caso a gente tenha espuma, mesmo que em pouca quantidade, vai ser um paciente grau 2.
Esse é o diferencial do grau 1 pro grau 2. Grau 2 tem espuma, mesmo que seja pouca, beleza? Então, ó, pequena quantidade de espuma na boca e no nariz, grau 2 com 0,6% de mortalidade. A conduta basicamente é oxigênio via máscara facial, catéter nasal, 5 litros por minuto. Indicado também repouso, aquecimento e tranquilização do paciente. Também é indicado deixar o paciente no hospital por observação de 6 a 48 horas. O que eu mais vi, 24 horas ali eu vi também, pra ter certeza que tá tudo bem com o paciente. Beleza? Agora, se o paciente tiver grande quantidade de espuma, ele pode ser grau 3 ou grau 4. Beleza? Só voltando aqui, vamos ter uma consideração, outra consideração, né? Então aqui, ó, a gente vai sempre checar a resposta do paciente, tá? Ou ele pode responder ou não responder. Se ele não responder, a gente vai checar a respiração e abrir as vias aéreas, né? Como sempre, né? Como ali nas considerações iniciais a gente já até comentou do Tim Lift e do John Trust. A gente vai fazer o VOS aqui, que é ver, ouvir e sentir, né? Ver, ouvir e sentir o quê? A gente vai ver, ouvir e sentir a respiração do paciente. Da vítima de afogamento, né? Então, ó, a gente vai checar a resposta do paciente. Não teve resposta? A gente vai ver, ouvir e sentir a respiração, beleza? E a respiração aqui vai ser um grande divisor de águas, né? Porque aqui, ó, se tiver respiração presente, ele vai poder ser grau 1, grau 2, grau 3 ou grau 4. Se você checou, você viu, ouviu e sentiu e não tem respiração presente, não tem respiração, pode ser grau 5, grau 6, beleza? É bem interessante, né? Que essa respiração pode fazer essa divisão nos graus, né? Beleza? Então aqui, ó, a gente, como a gente tá ainda no grau 3 e grau 4, ó, respiração presente. Viu, ouviu, sentiu, respiração presente, sim. Beleza? Daí, novamente, vai checar a tosse e espuma na boca e nariz. Nesse caso, já vai ter grande quantidade de espuma na boca ou no nariz. Beleza? Quando já tem grande quantidade de espuma, a gente vai avaliar o pulso. A gente vai ver se tem pulso radial palpável. Se ele tiver pulso radial palpável, vai ser grau 3. Se não tiver pulso radial palpável, vai ser grau 4. Então, beleza? Aqui, ó, com grande quantidade de espuma e pulso palpável, grau 3, 5,2% de chance de mortalidade, né? A conduta do grau 3 vai ser oxigênio via máscara facial a 15 litros por minuto. A gente vai deixar na posição de segurança também, lateralizado do lado direito com a cabeça elevada acima do tronco. A gente vai acionar a ambulância para levar para o hospital e também a gente vai fazer interação com regulação médica, que basicamente a gente vai pedir uma vaga no TI, tá? Uma vaga no TI para esse paciente quando chegar no hospital. Ó, só retomando pra gente conseguir ver várias vezes assim e já ir colocando, memorizando já e gravando, né? Querendo ou não, com o tempo a gente vai entrando no sangue, né? Mas agora só repetindo pra fixar bem, né? Pra todo mundo, pra mim, né? Beleza, a gente vai checar a resposta do paciente, não teve resposta, a gente vai ver, ouvir e sentir a respiração. Respiração presente. Agora a gente vai ver tosse e espuma. Se tiver espuma em grande quantidade, a gente vai avaliar o pulso. A gente já viu o grau 3 com pulso e agora sem pulso. Beleza? Se não tiver pulso, vai ser grau 4, 19,4% de chance de mortalidade, né? Mortalidade. A conduta vai ser oxigênio via máscara facial 15 litros por minuto. A gente vai observar a respiração com atenção, porque pode ter alguma parada. Deixar o paciente em posição de segurança, né? Que é lateralizado lá direito, com a cabeça acima do tronco. E, novamente, a gente vai acionar a ambulância, né? Urgentemente, para que dessa forma a gente consiga dar uma melhor ventilação e uma infusão venosa de líquidos pro paciente. Após isso, a gente vai fazer interação com a regulação médica também, para que a gente consiga uma vaga ali pro paciente. Beleza? Agora voltando, a gente checou a resposta do paciente, não teve resposta. A gente viu, ouviu e sentiu a respiração. Nessa checagem da respiração, não tem respiração. Se não tem respiração, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma famosa manobra, brincadeira. Não é tão famosa assim pra alguns, né? Pra mim não era muito antes de gravar aqui. Mas beleza. Ó, a gente vai, não tem respiração. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer 2 ventilações pro paciente e vai checar se tem alguma reação ou algum movimento, tá? Ó, a gente, ó, respiração sem respiração. Respiração não tá presente. A gente faz 2 ventilações e vê se tem alguma reação à ventilação ou algum movimento do paciente. Se tiver alguma reação a essas 2 ventilações ou algum movimento depois dessas 2 ventilações, vai ser um grau 5, que basicamente nesse grau 5 e grau 6, a gente basicamente vai tentar retornar a ventilação autônoma do paciente para que dessa forma ele volte a ser um grau 4. Daí a gente vai tomar as condutas do grau 4, beleza? Então, ó, a gente, ó, grau 5, grau 6, a gente quer que ele retorne a respiração autonômica dele, né? Quando ele voltar, essa respiração e do pulso, a gente vai tratar como grau 4, beleza? Tá, então, ó, retomando só para fixar. Ó, a gente fez 2 ventilações, ele teve reação a essas 2 ventilações ou algum movimento, essas 2 ventilações, vai ser grau 5, com mortalidade de 44% esse grau 5, tá? Então, basicamente, conduta no grau 5, a gente vai continuar a ventilação de 12 a 20 ventilações por minuto até o retorno da respiração. Após o retorno da respiração e do pulso, a gente vai tratar como grau 4, que basicamente era oxigênio e máscara 15 litros, a gente vai cuidar para não ter alguma parada, deixar na posição de segurança, acionar a ambulância e interagir com a regulação médica. Grau 4, só memorizando. Beleza? Tá, voltando aqui. A gente fez 2 ventilações e não teve reação a essas 2 ventilações e não teve nenhum movimento depois dessas 2 ventilações. Beleza? Não teve. Então, ou ele pode estar, infelizmente, já em estado de óbito, ou em grau 6, beleza? Ok, ele não teve reação às 2 ventilações. Se o tempo de submersão foi maior ou igual a 1 hora, ou ele já tiver em rigidez cadavérica, ou em putrefação e decomposição, daí já vai estar em estado de óbito, né, infelizmente. Daí não é indicado, né, iniciar a reanimação cardiopulmonar e é necessário acionar o IML. Caso o tempo de submersão foi menor de 1 hora e ele não tem rigidez cadavérica, não está em decomposição e em putrefação, é considerado grau 6, com mortalidade de 93%. A conduta nesse caso vai ser iniciar a reanimação cardiopulmonar completa com 15 compressões alternadas com 2 ventilações até retornar à função cardiopulmonar ou ter a chegada no hospital ou exaustão do socorrista, né? Se tiver sucesso da reanimação cardiopulmonar, a gente vai continuar acompanhando o paciente, tomando cuidado com ele caso tenha uma outra possível parada dentro dos 30 minutos. Ó, a gente, basicamente grau 6, a gente fez a reanimação cardiopulmonar, 15 compressões com 2 ventilações, até voltar à função cardiopulmonar, que basicamente foi aqui, ó, após o retorno da respiração e do pulso, até retornar à função cardiopulmonar. Daí vai ser considerado grau 4, daí conduta de grau 4. Se a gente já chegou no hospital, daí vai ser o suporte avançado de vida, né, que a gente vai ver no próximo fluxograma, ou exaustão do socorrista, né. Beleza, basicamente é isso, pessoal. Suporte básico de vida é isso. A gente avaliou aí rapidamente o fluxograma de suporte básico, fluxograma 1. Agora a gente vai pro fluxograma 2.
Fala galera, então aqui fluxograma 2, suporte avançado de vida. Aqui basicamente vai ser bem parecido com o suporte básico, né? Tirando, né, as condutas, né? As condutas vão ser diferentes porque agora a gente tem mais uma gama maior de tratamento, né? A gente vai ter muito mais recursos, né? Mas a classificação é bem parecida, por isso que eu acabei me alongando um pouco mais no grau 1 pra gente poder fixar mais. E aqui em relação à classificação dos graus, é bem parecido, vocês vão perceber. Beleza? Tá. Inicialmente, é o inicial mesmo. A gente vai checar a resposta do afogado. Olá, você tá me ouvindo? Se ele tiver resposta, a gente vai fazer a ausculta pulmonar. Beleza? Então, digamos aqui, ó. Chegou a resposta do afogado. Sim, ele tá responsivo. A gente vai fazer a ausculta. Se a ausculta estiver normal e sem tosse, a ausculta pulmonar normal, sem tosse, a gente vai realizar o resgate, mortalidade 0%, e a gente vai liberar pra casa sem um atendimento tão mais avançado que não teve muitas complicações, né? Beleza. Caso o paciente está responsivo, na ausculta pulmonar tá normal, mas tem tosse, vai ser considerado um paciente grau 1. Mortalidade também 0%, a conduta repouso, aquecer o paciente, tranquilizar o paciente. Normalmente não tem necessidade de oxigênio ou de um atendimento médico mais avançado. Beleza? A partir disso, depois a gente vai, se ele estiver responsivo, né, a gente vai em relação se tem quantidade de espuma na boca ou no nariz. Se tiver pouca quantidade de espuma na boca ou no nariz, vai ser considerado grau 2, com 0,6% de mortalidade, o grau 2. A conduta é oxigênio via máscara facial, catéter nasal 5 litros por minuto. Também repouso, aquecimento, tranquilizar o paciente. A posição de segurança que é lateralizada do lado direito, com a cabeça acima do tronco. E também deixar em observação de 6 a 48 horas. E também solicitar radiografia de tórax e uma gasometria arterial. Beleza? Na ausculta pulmonar, caso tiver ausente, né, tiver bem alterado, a gente pode ter um edema agudo de pulmão, né? Caso tiver murmúrio vesicular diminuído. A partir disso, quando tiver edema agudo de pulmão, a gente vai verificar se tem alguma hipotensão ou choque. Se não tiver hipotensão, vai ser grau 3. Se tiver hipotensão, vai ser grau 4. Aqui, ó, desconsidere isso aqui, que acredito que seja um errinho. Como a gente viu ali no início, né? Um errinho, talvez, da tradução aqui do artigo. Daí isso. Beleza, a gente analisa a hipotensão ou choque. Se não tiver hipotensão, vai ser grau 3, beleza? Porque a gente classifica o grau de gravidade, né? Sem hipotensão ou choque, grau 3. Com hipotensão ou choque, vai ser grau 4. No grau 3, 5,2% de mortalidade. A conduta é oxigenação via máscara facial ou tubo óleo traqueal a 15 litros por minuto no local do acidente. Também deixar em posição de segurança, né, lateralizado do lado direito, com a cabeça elevada para cima do tronco. Também internar por 48 horas a 96 horas. Fazer assistência respiratória com tubo óleo traqueal mais ventilação mecânica com pressão positiva, né, que é o PEC, é a pressão positiva, com 5 a 10 centímetros de H2O. Uso precoce dessa ventilação por pressão positiva, ela encurta o tempo de hospitalização. Também pode ser indicado sedação por 48 horas com droga de ação rápida como midazolam. Também pode ser associado a um relaxante muscular, se necessário. É importante corrigir a acidose metabólica e pedir exames, né, como raio-x de tórax, gasometria, glicose, exame de urina, caso tenha alguma alteração no nível de consciência. E também um atomo de crânio. Caso, no grau 4, ó, a gente voltou aqui, na ausculta a gente percebeu edema agudo de pulmão com hipotensão ou choque. Se tiver hipotensão ou choque, vai ser grau 4, com mortalidade de 19,4%. A conduta vai ser observar a respiração com atenção, porque pode ter uma parada respiratória. É importante, aqui, no grau 4, a gente pode seguir o tratamento basicamente, o tratamento do grau 3, tirando que, como é um choque, a gente vai associar uma infusão venosa de cristalóide, né? Então, basicamente, a gente vai tratar com o grau 4, mas como tem o choque, né? A gente vai fazer um rigor lactato ou um soro fisiológico, beleza? Daí a gente vai restringir a reposição hídrica, orientada pelo débito urinário de 0,5 a 1 ml kg por hora. E raramente tem necessidade de uso de drogas vasopressivas e inotrópicas, beleza? Então, aqui voltando no fluxograma do suporte avançado, né? A gente vai, voltando do início, a gente vai checar a resposta do afogado. Tá me ouvindo? Não, não tá me ouvindo. A gente vai desobstruir a via aérea, hiperestendendo o pescoço, e ver, ouvir e sentir a respiração do paciente. Se não tiver respiração, a gente vai pro grau 5 e grau 6. Se tiver respiração, a gente pode ir pro resgate, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Igual lá em cima, com suporte básico, né? Igual. Beleza? Aqui, ó, basicamente na desobstrução das vias aéreas e hiperestendendo o pescoço, só se você não tiver uma suspeita de algum trauma na cervical do paciente, beleza? Se tiver alguma suspeita de trauma na cervical do paciente, você faz a desobstrução da via aérea com gel thrust. Se não tiver suspeita de trauma na cervical, você pode hiperestender o pescoço com o Team Lift, né? Então, beleza, a gente vai ver agora, né? Não tem respiração. Se não tem respiração, a gente vai fazer agora, já conhecida nossa, né? Fazer as duas ventilações e ver se teve uma reação, se teve um movimento, se teve uma reação a essas duas ventilações, principalmente verificando o pulso carotídeo aqui, beleza? A gente fez duas ventilações, verificou o pulso carotídeo. Se presente, grau 5, com mortalidade de 44%. Se o pulso carotídeo não for presente, grau 6, com mortalidade de 93%. Beleza? Aqui, vamos pro grau 5, ó. A gente fez duas ventilações e o pulso carotídeo foi presente. A conduta do grau 5 agora, 44% de mortalidade, ó, a conduta. A gente vai continuar a ventilação de 12 a 20 ventilações por minuto até o retorno da respiração. Essa ventilação vai ser com uma ventilação de 15 litros de O2 até o retorno espontâneo da respiração. Basicamente igual lá em cima. Ó, grau 5, grau 6, a gente vai tentar fazer esse retorno da respiração espontânea e o retorno do pulso também. Quando a gente, no grau 5 e no grau 6, a gente conseguir fazer o retorno da respiração e do pulso, a gente vai tratar como grau 4, beleza? Então agora, voltando, a gente fez duas ventilações e checou os sinais de circulação. A gente checou o pulso carotídeo. Não está presente o pulso carotídeo. Agora, a gente vai analisar se o paciente está em grau 6 ou simplesmente ele já está em estado de óbito, beleza? Ó, não tem pulso carotídeo, a gente vai avaliar. Se o tempo de submersão for maior ou igual a 1 hora, ou já tiver rigidez cadavérica, ou já tiver em decomposição ou putrefação, ele já vai estar em estado de óbito. Então daí não é indicado fazer a reanimação cardiopulmonar e é necessário acionar o INL, beleza? Tá, caso o tempo de submersão seja menor a 1 hora, não tiver rigidez cadavérica ou não, e também não tiver em estado de decomposição ou putrefação, a gente vai ter em grau 6. Com mortalidade de 93%, a conduta é iniciar a reanimação cardiopulmonar
a gente vai monitorar SG para a gente conseguir fazer uma desfibrilação. A gente insere um tubo orotraqueal e também, se possível, fazer um acesso de via venosa periférica para fazer adrenalina intravenosa a 0,01 mg/kg a cada 3 minutos da reanimação cardiopulmonar. Beleza? Então, basicamente é isso, pessoal. Os dois fluxogramas. Não foi tão rápido, né? Mas a gente tentou abordar os dois fluxogramas, né? Que de maneira mais condensada, né? Pra gente conseguir ver a conduta, a classificação, né? Essa foi uma aula que a gente tentou fazer ela rápida, né? A gente não tentou se prolongar muito pra conseguir ver o cerne mesmo do atendimento, né? O essencial, assim, né? Obviamente deve ter mais coisas essenciais, mas a gente tentou abordar de forma rápida aqui. Muito obrigado, pessoal, pra quem assistiu aí a aula inteira, tirou uns minutos do dia pra assistir. E valeu, curte aí, se inscreve pra continuar recebendo os próximos vídeos. E é isso, valeu, galera, até logo.